Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer paz sobre a terra? Pelo contrário, eu vos digo, vim trazer a divisão. Pois daqui em diante, numa família de 5 pessoas, 3 ficarão divididas contra 2, e 2 contra 3. Ficarão divididos o pai contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra a nora, e a nora contra a sogra. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia de hoje, irmãos, apesar do Evangelho falar de fogo e divisão, e a gente sempre liga a imagem do fogo e da divisão ao diabo, hoje a liturgia está falando de um fogo e de uma divisão por amor. Porque o amor purifica, e porque purifica, muitas vezes precisa dividir e separar aquilo que precisa continuar e aquilo que precisa passar. Então, a partir da primeira leitura, que hoje inicia com o versículo 14, mas eu começo lá no versículo 13, São Paulo dizendo aos Efésios assim: Por isso eu vos peço, não desanimeis por causa das tribulações que suporto por vós. E aí começa a leitura de hoje da liturgia, aonde esse pedido de São Paulo para essa comunidade de Efésios, fazendo esse pedido, que sejais robustecidos por seu Espírito, ou seja, que sejais fortalecidos, que no meio de todas essas dificuldades, dos desafios que vocês, da comunidade dos Efésios, enfrentam, você na sua casa, na sua família, na sua realidade, naquilo que você enfrenta, a liturgia de hoje, São Paulo está pedindo isso, que sejais robustecidos por seu Espírito. Agora olha o detalhe. Quanto ao homem interior, São Paulo está pedindo essa força do lado de dentro, porque nós vivemos num tempo onde se cultua essa força do lado de fora. Que força é essa? Seja ela física, seja ela material, seja com a grande casa, com grandes muros, com muito dinheiro no bolso, com um corpo escultural, cheio de músculos, de força. Não é disso que São Paulo está falando. São Paulo está falando que sejais robustecidos pelo lado de dentro. Ele fala aqui, quanto ao homem interior, que ele faça habitar a fé de Cristo nos vossos corações. E por que São Paulo está falando isso? Porque lá no Antigo Testamento, a fé e a força daqueles homens ficavam quase sempre pelo lado de fora, pelos panos que eles penduravam, pelas franjas que eles carregavam, pelas observações externas, de uma fé externa, de coisas que se fazia, enquanto por dentro estavam como sepulcros caiados, limpinhos por fora, mas podres por dentro. São Paulo está falando que agora precisa ser diferente, essa força precisa ser interior, por isso que ele está dizendo que ele faça habitar a fé de Cristo em vossos corações, que sejais enraizados e fundados. Olha a imagem que ele usa para falar desse homem interior, enraizado, essa raiz que vai lá para o fundo. Quanto mais profunda essa raiz, maior pode ser a altura dessa árvore do lado de fora. Quanto mais profunda for a raiz do lado de dentro da terra, mais longe podem ir os galhos dessa árvore. Se ela tem uma raiz curta, ela vai ser curta do lado de fora também. E caso ela não seja curta do lado de fora, a primeira tribulação, o primeiro vento que vier, tomba ela. Por isso que São Paulo está falando, por isso que a medida desse amor é do lado de dentro.
e não do lado de fora. Ele usa a imagem do enraizados, mas também a imagem do fundados nesse amor. Como a fundação desse santuário, olha que maravilha, tão grande, mas se não tiver uma boa fundação, se não tiver um bom alicerce, o primeiro vendaval que der, carrega tudo. Porque muitas vezes nós estamos assim. Nós vivemos esse cristianismo robustecido do lado de fora, pendurado de medalhas no pescoço para tudo quanto é canto, pano para tudo quanto é canto. E pelo lado de dentro? Pendurados de devoções pelo lado de fora e pelo lado de dentro. E aí quando chega o momento difícil, despenca a nossa fé. É robustecidos pelo lado de dentro, enraizados pelo lado de dentro, para que essa fé venha habitar. É assim que a palavra diz. Não é dar uma passadinha na fé, não é passar um pouquinho pela fé só no momento difícil. Chegou a tribulação, faltou o dinheiro para pagar a dívida, chegou a doença de um filho, chegou um momento, aí eu vou lá e dou uma passadinha. Não, é essa fé que habita, que fica, que permanece. Uma árvore não tem uma raiz, cada dia uma raiz num lugar. Uma árvore não tem um dia uma raiz nessa igreja, outro dia naquela igreja, um dia nessa palavra, outro dia... Não, ela é fincada. É assim que São Paulo está dizendo. Meus irmãos, para vivermos dessa forma, e aí ele passa a falar desse amor de Deus, que é incompreensível, que nós não conseguimos calcular e nem compreender. Não porque é tão difícil, mas é porque é tão grande, é tão profundo, é tão largo que não cabe nos cálculos humanos. Por isso que muitas vezes a gente olha para os nossos problemas e fala assim, Deus não está me amando. Ah, se Deus me amasse eu não passava por isso, porque a sua cabeça, a minha cabeça, a sua inteligência e a minha inteligência calcula o amor de Deus dentro do quadradinho dos nossos cálculos. Só que como o salmista disse, transborda em toda a terra a bondade do Senhor. O amor de Deus transborda. Significa o quê? Vai além da borda, vai além da medida. Imagina um copo que eu encho de água e ele transborda. Aquela água foi além da medida do copo. O amor de Deus por mim e por você transborda os cálculos dessa inteligência rasa que eu e você temos. Está aqui na primeira leitura. Tereis assim a capacidade de compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e de conhecer o amor de Cristo. Olha agora, transbordando, que ultrapassa todo conhecimento. Ah, eu só vou seguir esse Deus quando eu entender. Você vai morrer quieto aí no canto e não vai seguir. Se a sua medida for entender Deus, se a sua medida for calcular o que Deus vai fazer, se a sua medida for que Deus siga a sua agenda, o seu projeto, o seu cálculo. Irmãos, o amor de Cristo transborda os nossos cálculos. É um amor que vem para purificar, é um amor que vem para nos levar além. E aí o evangelho de hoje que nos deixa intrigados, porque Jesus fala que não veio trazer a paz, mas veio trazer a divisão. Que ele veio e já queria encontrar esse fogo aceso. Que fogo é esse? É o fogo da purificação. Eu vim trazer esse fogo que purifica, mas como eu gostaria de já encontrar purificado. E aí ele diz, eu estou ansioso por um batismo. E que batismo é esse? É a morte dele na cruz. E a partir dessa morte dele na cruz, que é o ápice do amor de Deus por nós, existe uma divisão. Aqueles que estão com Deus e aqueles que não estão com Deus. Mas não é porque Deus veio como o diabo, cheio de fogo para dividir, não. É porque, gente, quando o amor de Deus é experimentado, uma purificação acontece. Uma purificação acontece como acontece lá no nosso batismo, no sacramento do batismo que nós recebemos, aonde a nossa raiz deve estar fincada, aonde o nosso fundamento precisa estar alicerçado. É esse amor que ultrapassa todo e qualquer sentimentalismo, que ultrapassa toda e qualquer capacidade de que eu e você possamos entender esse amor de Deus, que é mais do que bem-estar. Ai, que gostoso estar aqui
no santuário do Pai das Misericórdias. Ai, que delícia! Isso não é o amor, não é essa a medida. Porque nós fomos amados por um Deus que morreu na cruz. E provavelmente não deve ter sido uma delícia morrer na cruz. Um amor que é sacrifício. E quando chega o momento do amor ser sacrifício, vai existir divisão. Mas não porque Deus está contra ninguém. Porque quando chega a hora do compromisso, a gente conhece quem fica do lado de Deus e quem fica contra Deus. Porque quando o fogo pega, tem aqueles que passam pela purificação e tem aqueles que correm da purificação. O amor é assim. Transborda em toda a terra a bondade do Senhor. Só que enquanto nós ficamos com os nossos cálculos, o amor de Deus tem sido transbordado. E desculpa dizer, muitas vezes desperdiçados. Porque os nossos cálculos são tão mesquinhos, são tão bobos, são tão ilógicos. Mas continua sendo transbordada em toda a terra a bondade do Senhor. Deus quer nos purificar sim, não por maldade, não para jogar um contra o outro, não para bagunçar a nossa família, mas para purificar. E essa purificação não tem que começar aqui do lado de fora, onde que coisa boa que os outros estão ouvindo. Esse fogo precisa começar a arder do lado de dentro. Precisa dessa purificação aqui dentro do meu coração, dentro da minha cabeça. Robustecidos na fé, quando enraizados e fundados no Cristo, aqui do lado de fora as mudanças vão acontecer. Mas quando do lado de dentro, o homem interior tiver saúde de fé, de amor e de esperança. Enquanto isso, se do lado de dentro nós estamos apodrecidos, vai transbordar a bondade do Senhor. Mas os frutos e os efeitos continuarão escondidos. E aí a gente vai achar que até Deus está contra nós, porque você viu no evangelho de hoje, diz até que Jesus veio para dividir as famílias, por isso que a minha família está assim, santa ignorância. Que nós sejamos robustecidos do lado de dentro. E isso não dá para você cobrar do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu padre, da sua comunidade. Isso você tem direito. E já está sendo transbordado sobre você. Você só precisa ter a coragem de ter uma medida um pouco maior do que a medida da sua cabeça, dos seus cálculos, da sua opinião, do que você pensa. Porque antes de tudo isso, Deus já tinha escolhido transbordar em toda a terra a bondade dele. E ainda que você ache que não mereça essa bondade, Deus não está nem aí para aquilo que você pensa. Ele vai continuar te amando. E vai chegar um momento que você vai se convencer. E aí vai entender que o amor de Deus é mais profundo, é mais largo e vai mais longe do que os cálculos que você estabeleceu para ele. Deus transborda os cálculos que você e eu fizemos para ele. Deus é maior, Deus é melhor, Deus ama mais. CançãoNovaPlay.com. Assine já!